Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, a série Canto 17. Menelau, Menelau. Foi por ele que a coalizão masculina dos gregos se formou para recuperar Helena e restaurar a honra do irmão mais novo de Agamenon. A despeito disso, no conjunto dos principais heróis, Menelau é uma figura menor. Enfrentou sim com sucesso Paris no canto 3, mas se frustrou com a intervenção de Afrodite. Depois até se dispôs a lutar com Heitor no canto 7, mas Agamenon disse que ele não teria a menor chance. De lá para cá, Menelau continuou a se portar como um bom guerreiro, mas agora, com Diomedes, Odisseu e o seu irmão feridos, e com Aquiles ainda ausente, que ele vai ter a sua chance de brilhar, sendo o maior responsável por impedir que os troianos conseguissem se apossar do cadáver de Patroclo. Patroclo foi lutar no lugar de Aquiles, com as armas e os cavalos imortais de Aquiles. Mandou bem, matou o grande Sarpedon, um filho de Zeus, mas exagerou na confiança e terminou morto numa ação envolvendo Apolo, Euforbo e Heitor. Como a gente já viu, dentro do espírito do poema, após matar um guerreiro, convém roubar as suas armas, ainda mais se forem divinas, e se apoderar do corpo, se possível, para eventuais permutas ou simplesmente para descarregar sobre ele o seu ódio. É isso que os troianos querem fazer com Patroclo, como, aliás, os gregos queriam fazer com Sarpedon, se apossar das suas armas e do corpo. Vão ter sucesso no primeiro caso, mas fracassar no segundo, e vão fracassar muito por conta da ação de Menelau. É ele o primeiro a perceber que Patroclo estava morto, e é ele que se vinga e mata Euforbo. Assim começa a disputa pelas armas e pelo cadáver do guerreiro grego. Apolo, agora disfarçado, aparece para Heitor para repreendê-lo, porque o troiano estava mais preocupado em tentar pegar os cavalos divinos de Aquiles do que em prestar atenção no que Menelau estava fazendo. Mais um sinal de que talvez Heitor esteja fora do tom, algo que será explicitado neste mesmo canto 17. E não é só porque mais na frente ele vai voltar a sonhar em ter esses cavalos divinos, como o tolo Dólon sonhou no canto 10. Repreendido, Heitor parte para cima de Menelau, que num monólogo famoso conversa com o seu próprio coração, hesitando entre fugir e enfrentar o inimigo raivoso. Menelau acaba recuando e Heitor aproveita a brecha para apanhar as valiosas armas de Aquiles, isto é, as armas de Aquiles que Patroclo estava usando ao morrer. E temos que relevar aqui o cochilo de Homero que mostra Heitor tirando as armas de um Patroclo que antes mesmo de morrer já estava sem elas, despido que foi por Apolo. Pegar as armas é só o que dá tempo de Heitor fazer, antes de Ájax obrigá-lo a se afastar do cadáver que ele, Heitor, planejava decapitar e dar aos cães. Algumas dezenas de versos depois, Heitor finalmente tira as suas próprias armas e veste as de Aquiles, em pleno campo de batalha. É Homero explorando uma possível identificação entre os três heróis, Aquiles, Patroclo e Heitor, por usarem as mesmas armas, por passarem os três da medida e por pagarem amargamente por isso. O mais impressionante nessa cena, na qual ele põe as armas de Aquiles, que tinha pessoalmente retirado de Patroclo, é o modo como a participação de Zeus é explorada. Na verdade, a gente tem apenas um comentário do deus, que observa tudo do alto, nos dando a exata sensação de como Heitor é indefeso no momento em que se sente mais poderoso. Ouçam. Então parou, afastado da luta tão lacrimosa, e trocou de armadura. As suas próprias armas entregou para os troianos, amantes da guerra, as carregarem para Ilion Sacra. Depois vestiu as armas ambrosinas, as de Aquiles, o filho de Peleu, armas que os próprios deuses uranidas haviam dado a seu querido pai, que em seguida as cedeu a seu menino, ao chegar à velhice, mas o filho não pôde envelhecer nessa armadura.
Quando Zeus, que comanda a tempestade, o viu assim, apartado dos outros, vestindo as armaduras pertencentes ao rebento divino de Peleu, balançou a cabeça proferindo o seguinte a seu próprio coração: Ah, desgraçado, bem se vê que a morte não tem espaço no teu coração, mas ela já se encontra do teu lado. Estás vestindo as armas ambrosinas de um guerreiro de máxima excelência, que causa medo a ti e a tantos outros. Também mataste o companheiro dele, um guerreiro gentil e muito forte, e de modo indevido arrebataste as armaduras que lhe protegiam, os ombros e a cabeça. Por enquanto, eu te concederei enorme força, consolo pelo fato de que tu jamais retornarás desta batalha. Andrômaca jamais receberá as armas gloriosas do Pelida. Assim falou Cronida, movendo o semblante de escuras sobrancelhas. Depois fez com que as armas se encaixassem sobre o corpo de Heitor. É uma cena extraordinária. As armas, para Heitor, realmente se encaixam num sentido forte, mas para Zeu e para nós, não. Importante notar que o fato de Aquiles não ter mais as suas armas serve de gancho, do ponto de vista narrativo, para a confecção de um novo jogo delas pelo deus Hefesto, no canto 18, porque Aquiles, claro, vai voltar a lutar. Aqui ele ainda não foi informado do que aconteceu. Patroclo, quando morreu, já não estava mais perto do acampamento, mas tinha avançado e chegado junto às muralhas de Troia. O narrador comenta essa ignorância de Aquiles numa passagem pungente, onde ele surge tão frágil quanto Heitor na sua cena da troca de armas. Mas até então a notícia da morte não chegara até os ouvidos do divino Aquiles, pois os guerreiros estavam lutando muito afastados dos navios velozes, próximo ao próprio muro dos troianos. Dentro de seu coração ele nunca esperaria que estivesse morto, e sim que fosse retornar em breve, depois de ter alcançado os portões. Não esperava de maneira alguma que tentasse tomar a cidadela, sem ele, na verdade nem com ele, pois muitas vezes a mãe lhe informara que não havia como capturá-la, sempre que a sós lhe trazia notícias sobre os propósitos do grande Zeus. Porém a mãe deixou de lhe contar que um mal tão grande assim um dia ainda pudesse acontecer, que o mais querido, amado companheiro fosse morto. Ele sabia que morreria jovem, mas não que Patroclo morreria antes dele. Por que Tétis não lhe contou? A gente supõe que porque ela também não sabia do alcance maior do plano de Zeus. É isso. Mesmo o grande herói, com seu acesso a informações privilegiadas, mesmo ele sofre com essa limitação típica da condição humana, que nem o afeto de uma mãe divina pode contornar. Aqui também é lançado para a gente outro gancho, para a conversa que eles, mãe e filha, Tétis e Aquiles, vão ter a seguir no mesmo canto 18 sobre o sentido do plano de Zeus. Nesse meio tempo, Aquiles precisa ser informado do que aconteceu, e quem se encarrega dessa amarga missão, já no final deste canto 17, é um dos filhos de Nestor, Antíloco. Se a percepção da ignorância de Aquiles já é algo comovente, ainda mais comovente é acompanharmos a reação dos seus 2 cavalos à morte de Patroclo. Os 2 cavalos imortais que Heitor, a gente viu, queria pegar para si. Embora os animais fossem de Aquiles, era Patroclo quem originalmente os conduzia, quando lutava ao lado do querido amigo. Daí a conexão entre eles. Agora, com a morte de quem os conduzia, os cavalos não querem sair do lugar e choram. Sim, choram, como se fossem humanos. A cena é ainda mais desconcertante porque ouvimos o comentário de Zeus, que sente pena dos bichos. Ouçam. Assim como uma pedra tumular mantém-se sempre firme e inamovível em cima do sepulcro de um guerreiro ou de alguma mulher que faleceu, assim também os 2 permaneciam junto ao belíssimo carro de guerra, com os olhos voltados para o chão. Lágrimas quentes iam escorrendo de suas pálpebras em grandes gotas, pelas faces em direção ao solo. Tão grande era a saudade pelo auriga. As suas cabeleiras vicejantes dos 2 lados do jugo se mostravam conspurcadas de sangue e de poeira. Vendo que os 2 choravam dessa forma, apiedou-se o nascido de Crono, balançando a cabeça ao proferir o seguinte ao seu próprio coração: Ah, miseráveis, qual foi a razão de eu ter-vos dado para o rei Peleu, um guerreiro mortal,
quando sois ambos imunes tanto ao tempo quanto à morte, para que em meio aos desafortunados seres humanos padecesseis dores? Não existe nenhuma criatura mais miserável do que o ser humano entre todas aquelas que na terra respiram e rastejam morituras. Porém jamais poderá comandar-vos de vosso carro de lavor dedalho Heitor, o filho de Príamo, rei, pois não permitirei que isso aconteça. Não basta ter tomado as armaduras e com elas encher-se de vanglória. Não existe nenhuma criatura mais miserável do que o ser humano. Por um momento ficamos com a impressão de que Zeus se preocupa mais com os animais, se divinos, do que com qualquer mortal. E não me esqueci de Menelau. Homero também o deixa um pouco de lado no centro deste canto 17, mas é ele que, mesmo sendo chamado de covarde por Apolo a certa altura, é ele que na sequência final volta a liderar os gregos na luta para retirar o cadáver de Patroclo da refrega. Lembram que eu disse que existe uma certa identificação entre eles, Menelau e Patroclo, figuras meio à sombra e gentis, e que isso explicaria o fato de serem os personagens a que mais o narrador se dirige em segunda pessoa? Pois é, perto do fim deste canto 17, só podia ser Menelau o responsável por reverenciar assim a memória de Patroclo. Ouçam: que todos os guerreiros se recordem de como o pobre filho de Menécio, o nobre Patroclo, era gentil, sabia ser tão doce como o mel enquanto estava vivo, mas agora o destino e a morte o alcançaram. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.